Eu sou Maurício Cardoso, e este é o holograma da Terra. Aqui a realidade pode não ser exatamente o que parece. Obrigado por estar conosco. Vamos mergulhar juntos nessa incrível jornada de mistérios. O mapa de Piri Reis, elaborado em 1513 pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis, é um dos documentos mais intrigantes da história da cartografia. Produzido no auge do poder naval do Império Otomano, o mapa foi compilado a partir de diversas fontes mais antigas, incluindo cartas náuticas árabes, portuguesas e, segundo o próprio autor, mapas que remontariam à época de Alexandre o Grande. O fragmento preservado, hoje guardado no Palácio de Topkapi, mostra com notável precisão partes da costa da África, da América do Sul e do Atlântico. No entanto, o que realmente provoca debates intensos é a porção inferior do mapa, uma extensa massa de terra ao sul, que, para alguns pesquisadores, corresponderia à costa da Antártida, menos e mais controverso ainda, menos, sem cobertura de gelo. Se essa interpretação estiver correta, isso implicaria que informações geográficas extremamente detalhadas teriam sido registradas milhares de anos antes da suposta descoberta oficial do continente, em 1820. Durante a expedição russa, liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen, alguns estudiosos argumentam que o mapa poderia ter sido baseado em fontes cartográficas muito mais antigas, talvez originárias de civilizações avançadas com conhecimento náutico sofisticado. Outros defendem que a massa de terra representada seria apenas uma extensão distorcida da América do Sul. Algo plausível considerando as limitações técnicas da época. O que torna tudo ainda mais intrigante é que Piri Reis escreveu nas margens do próprio mapa, que utilizou cerca de 20 cartas diferentes para compor sua obra, menos algumas, segundo ele, extremamente antigas. Então surge a pergunta inevitável: estamos diante de um erro de interpretação cartográfica, ou de um vestígio de um conhecimento perdido pela história? Capítulo 1, menos conteúdo e origem. Desenvolvido em 1513 sobre pele de gazela, menos material resistente comum em documentos náuticos de alto valor. O mapa de Piri Reis apresenta um nível de detalhamento impressionante para o início do século XVI. A costa oeste da África aparece com proporções relativamente corretas. A Península Ibérica é representada com coerência geográfica. E a América do Sul surge com contornos que surpreendem quando comparados a outros mapas da mesma época. O responsável por essa compilação foi o almirante otomano Piri Reis, um experiente navegador que não apenas percorreu o Mediterrâneo, mas também tinha acesso privilegiado a arquivos estratégicos do Império Otomano. Em suas próprias anotações marginais, escritas no mapa, ele afirma ter utilizado cerca de 20 fontes cartográficas distintas. Entre elas, menciona mapas atribuídos a Cristóvão Colombo, obtidos supostamente por meio de marinheiros espanhóis capturados. Colombo, por sua vez, afirmava ter utilizado cartas ainda mais antigas para planejar suas viagens ao Novo Mundo. Mas o ponto mais intrigante é a referência a documentos que remontariam à época de Alexandre o Grande. Se essa informação for literal, estamos falando de fontes com mais de 1800 anos já no tempo de Piri Reis. Possivelmente cópias sucessivas de originais muito mais antigos. Isso levanta questões profundas. Esses mapas seriam apenas reconstruções imprecisas baseadas em relatos de viajantes? Ou representariam vestígios de uma tradição cartográfica, perdida, menos preservada por bibliotecas antigas, centros de saber helenísticos ou navegadores cuja história foi apagada? Sabemos que centros como a lendária Biblioteca de Alexandria reuniam vasto conhecimento geográfico do mundo antigo. Se fragmentos desse saber sobreviveram através dos séculos, poderiam ter influenciado mapas medievais e, eventualmente, chegado às mãos de Piri Reis. A grande pergunta permanece: que mapas antigos eram esses? E quem realmente os produziu? Capítulo 2, menos a Antártida sem gelo. A parte inferior do mapa de Piri Reis apresenta uma extensa massa de terra que parece conectada ao extremo sul da América do Sul. À primeira vista, poderia ser interpretada como uma distorção geográfica comum para a época. No entanto, foi justamente esse trecho
que transformou o mapa em um dos maiores enigmas cartográficos do século XX. Na década de 1960, o historiador e pesquisador Charles Hapgood propôs uma hipótese ousada. Segundo ele, os contornos dessa região coincidiriam com a topografia subglacial da terra de Queen Maud na Antártida, uma área cuja estrutura rochosa só foi mapeada com precisão nos anos 1950 por meio de levantamentos sísmicos e radar de penetração no gelo. Hapgood apresentou sua teoria em seu livro Maps of the Ancient Sea Kings, defendendo que o mapa não representaria uma simples extensão da América do Sul, mas sim a Antártida antes de ser coberta por sua espessa camada de gelo, que, segundo a geologia convencional, existe há milhares de anos. Se essa interpretação estivesse correta, isso implicaria que alguém, em algum momento da antiguidade remota, teria mapeado a costa antártica livre de gelo, o que exigiria navegação oceânica avançada, conhecimento astronômico preciso e técnicas cartográficas sofisticadas. O mais intrigante é que Hapgood chegou a trocar correspondências com Albert Einstein, que considerou a hipótese interessante do ponto de vista geológico, especialmente no contexto da teoria do deslocamento da crosta terrestre, proposta pelo próprio Hapgood. No entanto, a comunidade científica majoritária argumenta que a suposta Antártida do mapa pode ser apenas uma representação imprecisa da Patagônia, ampliada e distorcida menos algo plausível, considerando os limites técnicos do século XVI. Ainda assim, a coincidência entre os contornos sugeridos e as formações subglaciais modernas continua alimentando debates. Se isso fosse verdade, estaríamos diante de um registro cartográfico que antecede em milhares de anos a história oficial da exploração polar. E então surge a questão inevitável: erro de interpretação ou vestígio de um conhecimento que não deveria existir naquela época. A partir de agora, entramos no território das teorias. A Antártida volta ao centro da discussão. O Tratado da Antártica, os segredos que alguns acreditam estar escondidos sob quilômetros de gelo, e até mesmo a teoria que conecta tudo isso, a ideia da Terra plana. A Antártida reúne três elementos que naturalmente alimentam teorias: isolamento extremo, acesso restrito, história militar pouco explorada pelo público geral. E onde há silêncio institucional, muitas vezes nasce a especulação. A pergunta que permanece não é apenas o que existe sob o gelo, mas sim o que realmente sabemos. E o que apenas acreditamos saber. Civilizações perdidas. Alguns pesquisadores alternativos defendem que a Antártida poderia ter sido habitável em um passado remoto, menos antes de ser coberta por sua imensa camada de gelo. Essas teorias costumam conectar o continente a narrativas muito mais antigas e simbólicas. Entre as principais hipóteses estão a ideia de uma possível Atlântida deslocada para o extremo sul após um cataclismo global, mapas antigos que indicariam conhecimento geográfico anterior à história oficial, a existência de civilizações tecnologicamente avançadas antes do fim da última era do gelo, há cerca de 11.700 anos. A hipótese de que o continente teria sido vasto, fértil e desconhecido da maioria dos povos posteriores. Grande parte dessas ideias ganhou força no século XX, especialmente com os estudos de Charles Hapgood, que propôs a teoria do deslocamento da crosta terrestre. Segundo ele, a crosta poderia se mover como uma camada relativamente fina sobre o manto, alterando drasticamente a posição dos continentes ao longo do tempo. Essa teoria oferecia uma possível explicação para mudanças climáticas abruptas e para a presença de regiões hoje congeladas, que, em um passado remoto, poderiam ter tido clima temperado. Hapgood chegou a trocar correspondências com Albert Einstein, que escreveu o prefácio de uma de suas obras. Einstein considerou a hipótese interessante do ponto de vista conceitual, mas não a endossou como comprovada cientificamente. Esse detalhe é importante. Einstein viu valor na investigação da ideia menos, mas não validou suas conclusões. Hoje, a teoria do deslocamento rápido da crosta
não é aceita pela geologia moderna, que explica o movimento continental por meio da tectônica de placas, um processo lento que ocorre ao longo de milhões de anos. Ainda assim, o imaginário das civilizações perdidas permanece poderoso. A combinação entre um continente isolado, mapas antigos intrigantes e lacunas na compreensão completa do passado humano continua alimentando o debate. A pergunta que fica é: estamos diante de mitos reinterpretados à luz moderna, ou fragmentos simbólicos de uma memória muito mais antiga do que supomos? Outros mapas misteriosos, o mapa de Piri Reis, não é o único documento citado em teorias envolvendo a Antártida. Em 1531, o cartógrafo francês Orons Finet, conhecido em latim como Oronteus Finaeus, produziu um mapa mundi, que também apresenta uma grande massa continental ao sul, com rios, montanhas e contornos relativamente detalhados. Para os defensores das teorias alternativas, esse mapa seria mais uma evidência de que existia conhecimento prévio sobre o continente austral. Mas historiadores lembram que no século XVI era comum representar a chamada Terra Australis, um continente hipotético que equilibraria as massas terrestres do hemisfério norte, segundo concepções geográficas herdadas da antiguidade. A pergunta permanece: coincidência cartográfica, imaginação renascentista, ou ecos fragmentados de fontes ainda mais antigas? A realidade científica, projetos modernos como o BADMAP 2, conduzido pelo British Antarctic Survey, com colaboração da NASA, mapearam com alta precisão a topografia subglacial da Antártida, utilizando o radar aerotransportado, satélites e dados sísmicos. Os resultados revelaram cadeias montanhosas, vales profundos e mais de 400 lagos subglaciais, incluindo o famoso Lago Vostok, localizado sob quase 4 quilômetros de gelo. Essas descobertas são impressionantes, mas até o momento não há evidências científicas de estruturas artificiais ou vestígios de civilizações antigas sob o gelo. A geologia dominante sustenta que o continente permanece congelado há milhões de anos, especialmente sua porção oriental. Por que o mistério continua? A Antártida reúne elementos quase perfeitos para alimentar teorias: isolamento extremo, acesso restrito e controlado, linguagem científica complexa, pouco acessível ao público, regulamentações específicas sobre voos e exploração mineral dentro do Tratado da Antártida. Embora não existam voos proibidos globais no sentido conspiratório, o espaço aéreo e as operações são altamente regulados por razões logísticas, climáticas e ambientais, o que, para alguns, soa como ocultação. E onde há limitação de acesso, surgem interpretações alternativas. Quando mapas antigos parecem coincidir visualmente com dados modernos, o fascínio cresce. A mente humana é naturalmente atraída por padrões mesmo quando esses padrões podem ser fruto de projeção. Investigativo, se o mapa de 1513 não comprova a existência de uma Antártida sem gelo, por que ele continua sendo debatido mais de 500 anos depois? Porque ele toca em algo mais profundo do que geografia. Ele toca na possibilidade que a história humana talvez seja mais complexa do que imaginamos, ou na tendência humana de buscar mistério onde há apenas lacunas interpretativas. Estamos redescobrindo conhecimentos esquecidos, ou apenas reinterpretando documentos antigos com olhos modernos? A Antártida permanece silenciosa, e talvez seja exatamente esse silêncio que ecoa mais alto, além da barreira de gelo. Após o debate sobre mapas antigos e mistérios da Antártida, surge uma das teorias mais controversas da atualidade. E se a Antártida não for apenas um continente, mas uma muralha? A teoria da barreira de gelo, segundo defensores da chamada Terra plana. O planeta não seria um globo, mas sim um plano circular. Nesse modelo alternativo, o Polo Norte estaria no centro do mundo. Os continentes se distribuiriam ao redor. E a Antártida não seria um continente isolado, mas um gigantesco anel de gelo circundando toda a Terra. A chamada barreira de gelo funcionaria como uma muralha natural, que impediria que os oceanos se espalhassem para além do limite do mundo conhecido.
Alguns teóricos vão além. Afirmam que existiriam terras desconhecidas, além dessa muralha, menos regiões não reveladas ao público, possivelmente habitáveis e ocultadas por interesses geopolíticos. O contraponto científico, o modelo esférico da Terra, é sustentado por múltiplas evidências independentes. Observações astronômicas, desde a antiguidade. Circunnavegação comprovada desde Fernão de Magalhães. Imagens de satélite modernas. Sistemas de navegação, por GPS. Variações gravitacionais medidas globalmente. Além disso, expedições científicas cruzaram o continente antártico por terra, ar e mar, mapeando sua extensão real. Não há evidência física de uma muralha contínua circundando o planeta. Por que essa teoria cresceu? A ideia da barreira de gelo ganhou força principalmente na era digital, impulsionada por vídeos virais e desconfiança crescente em relação a instituições governamentais e científicas. Ela se conecta psicologicamente a 3 elementos poderosos: sensação de descoberta exclusiva, menos desconfiança institucional, fascínio por territórios proibidos. E quando se mistura Antártida, restrições logísticas e tratados internacionais, o imaginário se intensifica. Reflexão investigativa. A pergunta não é apenas geográfica. Ela é filosófica. Por que a ideia de que existam terras ocultas, além do mundo conhecido, exerce tanto fascínio? Porque no fundo, ela toca em algo ancestral. A possibilidade de que o mapa da realidade ainda não esteja completo. Mas até o momento, não existe evidência empírica que sustente a existência de uma muralha global de gelo ou de terras além dela. A Antártida continua sendo um continente vasto, congelado e estudado, não um limite físico do mundo. Mas será que isso é realmente verdade? Será que os vídeos e imagens são todas feitas por IAs? Ou podemos dar algum crédito no que foi mostrado? Assista essas imagens e comentem. São reais ou fruto de imaginação? Ainda assim, o debate revela algo mais profundo do que geografia. Revela a eterna tensão entre o que é comprovado e o que é imaginado. O argumento do tratado, um dos pontos mais utilizados por defensores da hipótese da barreira de gelo, é o Tratado da Antártida. Assinado em 1959, em pleno contexto da Guerra Fria, o tratado estabeleceu que a Antártida seria destinada exclusivamente a fins pacíficos e científicos. Ele proíbe atividades militares permanentes, testes de armas, qualquer tipo de exploração, seja mineral, comercial ou arqueológicas, disputas territoriais ativas hoje. Mais de 50 países fazem parte do acordo. O argumento dos teóricos defensores da hipótese alternativa costumam levantar a seguinte questão: se a Antártida pertence a todos, por que o acesso é tão restrito? Para eles, o controle logístico, as autorizações específicas para expedições e as regulamentações ambientais rigorosas seriam indícios de que algo estaria sendo ocultado. A narrativa sugere que governos cooperariam para manter sigilo sobre o que existiria além da suposta barreira. Menos sejam terras desconhecidas, recursos estratégicos ou estruturas antigas. A interpretação oficial na prática. O tratado não proíbe visitas civis ou turismo. Ele regula atividades para evitar danos ambientais e conflitos geopolíticos. A Antártida é um dos ecossistemas mais frágeis do planeta. Restrições existem principalmente por razões ambientais, logísticas, climáticas, desseguram. Operações no continente exigem planejamento extremo, infraestrutura cara e suporte especializado. Não é um território facilmente acessível por razões naturais, independentemente de qualquer tratado. Por que esse argumento, se não convence a todos? Porque ele se apoia em 3 elementos psicológicos poderosos: a ideia de território protegido, a desconfiança em relação a governos, a percepção de informação controlada. Quando algo é remoto, caro e difícil de acessar, tende a parecer secreto, mesmo que as limitações sejam práticas e não conspiratórias. Será? O Tratado da Antártida é um acordo internacional público, com cláusulas disponíveis para qualquer pessoa consultar. Mas na prática, na visão de muitos pesquisadores, o fato de haver regulamentação e vigilância continua a mostra ocultação. A pergunta que fica não é apenas
jurídica, é simbólica. Estamos diante de um mecanismo de preservação global, ou de uma estrutura de controle sobre algo que não conhecemos. A Antártida continua lá, gelada, silenciosa e monitorada. O que muda é a lente através da qual escolhemos observá-la. Já alguma vez se perguntou se tudo o que aprendemos sobre o nosso planeta está errado? Hoje, vamos mergulhar de cabeça num dos debates mais controversos da nossa era. A teoria da Terra plana, o que leva milhões de pessoas em todo o mundo a acreditar que vivemos num disco plano e não numa esfera, a girar pelo espaço. Vamos investigar os argumentos, desconstruir os mitos e tentar entender este fenômeno fascinante. Prepare-se, porque esta viagem vai desafiar as suas percepções. A primeira grande questão que surge é: e as fotos? Temos incontáveis imagens da Terra a partir do espaço, tiradas pela NASA, pela ESA, por agências espaciais russas, chinesas, japonesas. Todas elas mostram um globo azul e branco. Para os defensores da Terra plana, a resposta é simples. É tudo uma gigantesca conspiração. Argumentam que estas imagens são criações digitais, compósitos ou manipulações feitas em computador. Afirmam que não existe uma única foto real e não editada da Terra vista do espaço. Mas será que é viável manter uma farsa desta magnitude, envolvendo dezenas de nações e milhares de cientistas e técnicos ao longo de mais de 60 anos, sem que ninguém revele a verdade? É uma pergunta que nos leva ao cerne da questão da confiança. Vamos explorar um dos pilares da cosmologia da Terra plana, a Antártida. No modelo deles, a Antártida não é um continente no fundo do globo, mas sim uma muralha de gelo colossal que circunda todo o nosso disco, contendo os oceanos. Eles apontam o Tratado da Antártida, de 1959, como prova. Este tratado limita a atividade militar e proíbe a exploração comercial, dedicando o continente à ciência. Os terraplanistas veem isto como uma desculpa para impedir que pessoas comuns cheguem à borda do mundo e descubram a verdade. Mas a realidade é que milhares de cientistas e turistas visitam a Antártida todos os anos. Existem expedições que atravessam o continente e até voos comerciais que o sobrevoam. Como a rota da Acantes, entre Santiago e Sydney, o Sol da Meia-Noite, um fenômeno em que o Sol é visível por 24 horas durante o verão antártico. É algo fisicamente impossível no modelo de Terra plana, mas é uma realidade observável e bem documentada. Agora, vamos falar de ciência. O consenso científico é esmagador. A Terra é um esferoide oblato. Esta não é uma ideia nova. Os antigos gregos, há mais de 2000 anos, já tinham chegado a esta conclusão através de observações simples. Eratóstenes, por exemplo, calculou a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente, usando apenas sombras de varas em duas cidades diferentes. Hoje, temos evidências de todas as áreas da ciência. A gravidade, que nos puxa para o centro de massa, só faz sentido num corpo esférico. O efeito Coriolis, que influencia as correntes oceânicas e os padrões climáticos, é uma consequência direta da rotação da Terra. Os fusos horários, os eclipses lunares, com a sombra curva da Terra projetada na Lua, o facto de vermos estrelas diferentes nos hemisférios norte e sul. A lista de provas é virtualmente infinita e provém de campos independentes da física, geologia, astronomia e meteorologia. Ignorar tudo isto significa rejeitar os próprios fundamentos do método científico. Então, se as evidências para uma Terra esférica são tão robustas, por que é que a teoria da Terra plana está a ganhar tantos seguidores? Esta é talvez a parte mais interessante da história. O crescimento deste movimento está intimamente ligado à ascensão da internet e das redes sociais. Plataformas como o YouTube permitem que estas ideias se espalhem rapidamente, criando câmaras de eco onde a informação contrária é descartada como parte da conspiração. Há também um profundo sentimento de desconfiança nas instituições, governos, ciência, comunicação social. Para muitos, acreditar na Terra plana
É um ato de rebelião, uma forma de recuperar o controle e o sentido num mundo que parece cada vez mais complexo e enganador. É uma narrativa que oferece respostas simples e um vilão claro. Uma elite global que nos mente. A psicologia por trás disto é poderosa. Quando alguém se convence da Terra plana, não está apenas a adotar uma nova ideia. Está a juntar-se a uma comunidade que se vê como detentora de um conhecimento secreto, como pensadores críticos que despertaram para a verdade. Esta sensação de pertença e de ter um propósito pode ser muito apelativa. Além disso, o viés de confirmação entra em jogo. Uma vez que se acredita na teoria, começa-se a procurar ativamente por provas que a confirmem. Enquanto se descarta ou racionaliza qualquer evidência em contrário, é um ciclo que se autoalimenta, tornando muito difícil para alguém sair dele. É menos sobre ciência e mais sobre identidade e crença. Em última análise, a questão da Terra plana revela muito sobre a nossa sociedade atual. Mostra como a desinformação pode florescer na era digital e como a desconfiança pode minar o conhecimento estabelecido. Não se trata de ridicularizar quem acredita nisto, mas de compreender as razões subjacentes. A solução passa por promover o pensamento crítico, a literacia científica e, talvez o mais importante, reconstruir a confiança nas instituições que se dedicam a procurar a verdade através de métodos rigorosos e transparentes. O nosso mundo é um lugar incrível e maravilhoso. E compreendei-lo através das lentes da ciência só aumenta sua beleza. Seja ele plano, ou como todas as evidências indicam um belo globo azul a flutuar na vastidão do cosmos. O que acha sobre tudo isto? Deixe a sua opinião nos comentários. A discussão aberta e respeitosa é fundamental. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação profunda. Se gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima.